Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou Matheus, médium, integrante do Grupo Anjo de Luz, e esse é o programa Atendimento Fraterno do Grupo Anjo de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E antes de dar início à nossa palestra, gostaria de convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjo de Luz. É um mantra que nos conecta com o Criador. Então, caso queira, feche seus olhos e me acompanhe, por favor. Hoje me perdoo, e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito. Eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. E agora, vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, que é a luz maior a nos guiar. Então, caso queira, feche seus olhos e me acompanhe, por favor. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Ok, pessoal. O tema de hoje, do programa de hoje, é o pensamento como construtor do destino e da felicidade. Então, como que o pensamento influencia no nosso destino? Até aonde que ele vai aí, que ele vai influenciar na nossa felicidade? André Luiz afirma que nós não somos fantoches do destino, mas sim construtores dele. Ou seja, não vivemos como joguetes da vida. Pelo contrário, construímos a nossa vida diariamente, a cada momento, né? E o Espiritismo nos esclarece que possuímos aí, em maior ou menor grau, variando de indivíduo para indivíduo, aquilo que se chama de livre-arbítrio. E é dessa forma, o destino, então, ele é fruto das nossas próprias decisões, da escolha individual de cada um, né? Então, cabe aí ao indivíduo escolher a decisão e escolher o rumo que ele quer tomar, né? Então, a gente pode dizer que, ao nos colocarmos como responsáveis pelas nossas escolhas, né, as escolhas que tomamos, que fazemos, né, e estar aí, então, dessa forma, em controle das nossas vidas, não podemos mais atribuir ao outro aquilo que nos acontece, sejam coisas boas ou coisas ruins, né? E isso também nos torna mais conscientes enquanto seres espirituais, né? Além de nos ensinar que o retorno de nossas ações ele é certo. Ou seja, se plantamos, obrigatoriamente teremos que colher. E ao contrário do que muitos pensam, o plantio ele não se faz apenas em atos, no ato concretizado em si, mas bem antes disso, o plantio ele se inicia lá no pensamento. Sobre o pensamento, Emmanuel coloca que ele é o fermento espiritual. Em primeiro lugar, o pensamento ele vai estabelecer atitudes, depois ele gera hábitos e depois ele vai governar aí as expressões e as palavras, né? Através das quais a individualidade influencia aí na vida e no seu ao redor, no mundo, né? André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, sobre o pensamento, ele afirma que o pensamento é a força sutil e inexaurível do espírito. E Kardec coloca que o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que vai distinguir aí o espírito da matéria. E sem ele, sem o pensamento, o espírito não seria espírito, ou seja, o pensamento parte do espírito, né? Então, para a gente entender aí como que o pensamento funciona, a gente pode partir do ponto que no universo nada está parado. Há um movimento constante de tudo que a gente imaginar, até mesmo das coisas materiais, daquelas coisas sólidas que a gente tem o costume de ver, né? Na verdade, tudo vibra, tudo está em vibração, né? Nada está em repouso, desde as galáxias até as partículas subatômicas, tudo é movimento, tudo vibra, né? E é assim no universo, o todo se manifesta por esse princípio, por princípios vibratórios, né? Então, ao pensar, nós emitimos vibrações que traduzem aí os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas tendências e os nossos impulsos. Então, tenha em mente o seguinte, nós
funcionamos como um rádio, mas um rádio que emite um sinal e um rádio que também capta sinais. E nós vamos captar os sinais similar àquele que emitimos. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, vamos estar aí em sintonia vibratória de acordo com os nossos sentimentos. Ou seja, sentimentos de baixa frequência, nos sintonizamos em sentimentos de baixa frequência ao nosso redor, né? Então, estamos imersos aí num oceano de pensamentos e emoções. Da mesma forma, sentimentos de alta frequência, sintonizamos com sentimentos, com pessoas, com emissões de alta frequência que estejam ao nosso redor. Então, funcionamos como emissores de sinais e também captadores de sinais, né? Como sentimentos aí, exemplo de sentimento de alta frequência, a gente pode citar o amor, a gente pode citar a alegria, a gente pode citar a prosperidade, né? E sentimentos de baixa frequência, a gente pode citar, por exemplo, raiva, a tristeza, a inveja, o sentimento de vingança, o sentimento de mágoa, o mau humor, o sentimento de medo, né? Muito comum agora, principalmente o medo, o sentimento de medo, a gente percebe que ele está espalhado, né? A fofoca também é um sentimento, é um ato, um hábito que coloca, ele tem uma frequência vibratória bem baixa. Então, cabe a cada um escolher aí o que pensar e, consequentemente, se faz a escolha do seu padrão vibratório, né? De acordo com o seu pensamento, com o seu sentimento, né? A emoção que você alimenta. Falando aí sobre isso, as consequências, né, de vibrar em padrões vibratórios diferentes, eu vou citar a Joana de Ângeles, quando ela fala sobre padrões vibratórios de baixa frequência. Ela diz o seguinte, que a vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em forma de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se revista, ou seja, de que está revestido. Então, ela fala que a ansiedade e o medo desestruturam aí o edifício celular, que ela chama, né? Dando margem, então, para distonias complexas, ou seja, para desequilíbrios aí complexos, que vão consequentemente, refletir no corpo físico. Ela cita também que a vingança, ela tem alto poder corrosivo aí, e que abre brechas, né, no nosso campo áurico, né, de protetor, e que pode aí, vai nos deixar totalmente vulneráveis a influências externas, né? Então, as influências das mais diversas. Então, é importante a gente ter em mente que sentimentos, informações, imagens, né, que tenham aí alta carga destrutiva, que venham acompanhados de sentimento de vingança, de raiva, de remorso, né, de medo, eles vão agir sobre os tecidos sutis da alma, desequilibrando esses tecidos, né, o perispírito, e vai refletir no corpo como enfermidades, que muitas das vezes os médicos comuns não conseguem identificar a origem ou a causa delas, né? Então, na esfera física, por exemplo, a gente pode citar aí como enfermidades os vários tipos de cânceres, né? Cânceres novos que têm aparecido com o passar dos anos, né? Das décadas, alergias das mais diversas, infecções, né? Na faixa psíquica, a gente pode citar as neuroses, as esquizofrenias, as psicoses, né, que tem muitas vezes aí a sua origem no comportamento mental, né? E é muito difícil para uma mente condicionada ao mal, uma mente condicionada ao desequilíbrio, uma mente condicionada à insanidade, reverter esse quadro vicioso. É uma coisa que leva tempo, né? Exige um treinamento disciplinador, exige todo um apoio, né, para que esse indivíduo consiga quebrar esse ciclo vicioso e construir alicerçar aí valores mais altos e edificantes, né, que a vida imortal exige, né, do ser espiritual, né? Uma forma de iniciar, de quebrar esse ciclo, para que a pessoa possa reiniciar aí a reconstrução de valores mais elevados, fazer com que, ao perceber que um pensamento negativo
vá se instalar, impedir isso. É a hora que a pessoa deve parar e falar assim, mas o que eu quero com relação a isso? Com esse aspecto da minha vida. A vida é composta aí de vários aspectos, então é nesse momento que a pessoa pega e para e fala assim, não, mas o que eu quero? Eu quero isso? Ou eu quero algo mais alegre? Ou eu quero ter sucesso nesse aspecto? A partir do momento que a pessoa analisa, faz essa análise racionalmente, ela vai escolher, obviamente, o sucesso. E assim ela deixa de alimentar aquela tristeza, aquele trauma que de repente ela experienciou, aquela mágoa, aquela raiva, aquele desejo de vingança de alguém que magoou ela, e alimenta a ideia de sucesso. E assim ela começa a construir a ideia de sucesso. Como que ela vai fazer, o que ela precisa, ela planeja aquilo ali para poder alcançar o sucesso naquele aspecto, independente do aspecto que seja. Então, ela já não permite que o pensamento negativo se instale, né? Então, é interessante a gente perceber isso, porque aquele que não comanda a própria força mental, então eu estou falando aqui de uma forma racional de fazer isso, ele se torna prisioneiro de si mesmo. Não é raro ficarmos presos aí nas fantasias desequilibrantes. É aquele sentimento de remoer as coisas, remoer as mágoas. Fulano me traiu, fulano me enganou, eu fui passado para trás, enfim, as diversas situações que acontecem desagradáveis e que acontecem ao longo da nossa vida, que se a gente ficar preso nelas, a gente, na verdade, não caminha, né? Então, é nesse sentido que ela fala. E, ao invés disso, a gente deve voltar para as ideias de sucesso, como eu falei aí anteriormente, acreditando no nosso potencial, aproveitar aí as oportunidades que a vida nos dá a cada momento, novas oportunidades de poder crescer, né? E criar aí situações mais otimistas e positivas. Óbvio que há uma série de fatores que vão influenciar isso, né? Entendemos que não vivemos só dias de flores nas nossas vidas, mas devemos usar esses dias nublados, vamos dizer assim, esses dias não tão felizes, ou essas falhas que a gente comete, né, ou coisas que necessitamos muitas vezes passar por elas como aprendizado, fazer uma análise crítica, fria e racional do que eu precisava aprender naquele momento, passando por aquele momento ali, e tocar o barco e usar aquilo como ferramenta para que eu tenha mais sucesso daí em diante, né? Um outro fator que faz a diferença é o autoconhecimento. Se conhecer. A gente falou sobre isso no mês passado, né? A reforma, isso ajuda muito na reforma íntima. O autoconhecimento, por exemplo, ele auxilia a discernir aí um pensamento que vem de você ou um pensamento que vem de fora. Então, pelo fato de muitas vezes estarmos aí imersos nesse oceano de emoções, como eu falei, a gente acaba captando pensamentos aí que não são nossos. Então, se conhecer é muito importante, né? Você pegar e falar assim, isso não é meu. Nesse momento, você também está barrando aquela ideia negativa, aquele sentimento ou emoção negativa, de se instalar aí no seu campo mental. Outra ferramenta de extrema importância e bastante eficaz é a oração. A oração, a prece, ela eleva, ela tem o poder de elevar aí o nosso padrão vibratório, né? Mesmo que seja momentaneamente, às vezes momentaneamente já é o suficiente ali, de repente, dependendo de onde você está, da situação que você se encontra, né? Ela só precisa ser feita aí com vontade a partir do coração, né? Pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento. Você não tem que estar necessariamente no templo religioso para poder fazer uma oração, fazer uma prece forte e que vá te ajudar naquele momento, né? Então, ao conversar com Deus, ao orar, ele nos dá forças aí para poder continuar e ela também, ao elevar nosso padrão vibratório, ela acaba limpando aí esses lixos mentais que muitas das vezes a gente acumula, né? Então, temos que ter em mente que o nosso perispírito, os nossos corpos energéticos, ele será aí de luz ou de sombra, de acordo com o que a gente, o tipo de sentimento que a gente alimenta. Sentimentos mais positivos e otimistas, teremos mais luz. Sentimentos
de tristeza, de raiva, de vingança, teremos aí mais sombras, né? Então, ter isso em mente é muito importante, usar isso. Então, falamos sobre impedir o pensamento de se instalar, o pensamento negativo, falamos sobre o autoconhecimento, falamos sobre o poder da oração, e há também um outro facilitador dessa renovação que ajuda aí nessa renovação interior, que eu quero citar, que é o cultivo da caridade e o estudo do espiritismo, da doutrina espírita. Manuel Filomeno de Miranda, ele cita o espiritismo como o mais completo tratado de psicoterapia para aqueles que desejam ter uma vida saudável e de paz. Segundo ele, é a doutrina espírita que amplia a nossa consciência, né? Segundo ele, é a doutrina espírita que ensina que o espírito é herdeiro de si mesmo. Ou seja, tudo que somos hoje tem as suas causas no ontem, em função do que a gente fez ontem. Então, a cada dia, a cada momento, estamos preparando aí o nosso futuro. Então, isso é muito importante que a gente repense os nossos atos de agora. Será que vale realmente a pena fazer isso? Isso vai ser bom para mim? Vai ser bom para o outro? Vai ser bom para o coletivo? Né? Pensamentos positivos, eles anulam os pensamentos de teor negativo e vice-versa. Então, é uma via de duas mãos, né? A cura, ela é um ato criador, e ela vai exigir, como eu falei anteriormente, um esforço e uma dedicação, né, que as outras formas de criatividade também o fazem, né? Então, é muito importante entendermos que a mente, ela é capaz de tudo. Podemos aprender aí a controlar a mente, e dessa forma a gente deixa de ser refém dela, deixa de ser refém daqueles sentimentos que nos aprisionam, né? E optamos por ser mais felizes, por termos sucesso. Optamos por trilhar um caminho diferente, né? Mesmo que o dia não seja dos melhores, o momento não seja o melhor, não seja o mais alegre, né? Mas o coração está sorridente. O coração está sorridente, independente do que se passa por fora. Então, pessoal, para encerrar essa palestra de hoje, eu quero deixar uma prece de André Luiz, que fala sobre os pensamentos. E o título dessa prece é Pensamentos Impróprios. Eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim, ó: Senhor e Mestre, vigia meus pensamentos. Acomodado na certeza de que meus pensamentos são invioláveis aos meus semelhantes, muitas vezes ponho-me a pensar o que não devo, não poupando definições e julgamentos que, se revelados, me proporcionariam duras recriminações, senão momentos até piores. Movimento-me pela vida observando e analisando pessoas e circunstâncias, e nem sempre é possível furtar-me de pensamentos cujo teor não é nem fraterno e nem misericordioso, levando-me a me recriminar intimamente após emiti-los. Bem sei que para conduzir à falta basta o pensamento, porém não me sinto perfeito bastante para evitar que eu julgue conforme meu estado de humor, levando a diminuir e até a ridicularizar o meu próximo em minha imaginação e em meus comentários vez ou outra. Me guarda, Senhor, de perseverar em semelhante estado de alma, visto que só cabe a Deus o julgamento de coisas e pessoas, não me sendo permitido emitir conclusões senão aquelas que possam beneficiar e restabelecer, reconstruir e reerguer. Sempre que eu me sentir inclinado a julgar mentalmente meus irmãos, diminuindo-os perante meu imenso orgulho, recorda-me de que, se eu já consigo visualizar com tamanha perfeição os erros e os fracassos alheios, este é o momento certo para que eu visualize e corrija os meus próprios erros e fracassos com perfeição semelhante. Que assim seja. Uma prece bem bonita, né? Uma prece bem forte e que mostra aí o quanto a gente comumente julga e acaba cometendo erros, né? Então, pessoal, é isso por hoje. Eu quero, antes de terminar, convidar vocês para os próximos programas, a programação agora do mês de agosto, do Grupo Anjos de Luz. Agora, no dia 14, do 8 às 19h30, temos a conexão musical e o tema Esperança.
E no dia 26/8, às 19h30, vamos falar sobre a Lei do Progresso. É a continuidade aí das 12 leis morais que estamos fazendo no programa Encontro Virtual. Então, esse mês é a 8ª lei, a Lei do Progresso. Então, estão todos convidados, aguardamos vocês lá, ok? Então, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao Cristo, agradecer à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada pelo Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e agradecer a todos vocês que participaram conosco aqui hoje. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Tenha uma boa noite.